De maneira geral, eu acho que assim, você vai me perguntar de quem é a culpa do Flamengo estar jogando mal. Tem um gramado tão ruim e também no aspecto da integridade física do jogador. Porque você colocando o jogador numa situação dessa, ele tá arriscado a sofrer com um tipo de lesão. O Flamengo venceu o Curitiba e o Careca sorriu com o gol do Gerson. Porque ajudou o Vascão. Esse jogo foi no Couto Pereira, numa partida muito movimentada. Contra o estrelado Flamengo, mais de 30 mil torcedores acreditaram em um início de segundo turno diferente para o Coritiba. Em campo, o Coxa saiu na frente depois de pênalti de Felipe Luiz em Robson. Ele mesmo, Robson, fez 1-0. Só que 3 minutos depois, Moreno derrubou Wesley, pênalti. Gabigol empatou. Gabigol acertou a trave, mas a virada viria com a Arrascaeta. O Edu parou no Matheus Cunha na primeira. E cara a cara com o goleiro, parou nele de novo. Menos mal que no primeiro lance do segundo tempo, Edu empatou. No jogo amarrado da etapa final, o Coxa parecia mais perto do gol. O Robson tentou ajeitar por Bruno Gomes, não deu boa. As tentativas do Caio César e do Bianchi também foram para longe. Já quando o Lisiero tinha a bola dominada e errou o passe, ela foi parar com o Gerson, que soltou um canhão na gaveta. Não poderia ter sido pior. Apesar do jogo equilibrado que o Coritiba fez, o golaço do Gerson no finalzinho da partida decretou a 4ª derrota seguida do Coritiba. E agora são 7 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Boa tarde, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa já corre lá na nossa rede social, já manda sua mensagem no nosso Twitter, #SBT Esportivo, assim você fala com a gente. Vene Casagrande, o Flamengo mereceu virar esse jogo? Olha, Fernanda Maia, merecer eu não sei, porque meritocracia é difícil no futebol, mas se você me perguntar se o Flamengo venceu e convenceu, não. Foi mais uma partida muito ruim do Flamengo, sobretudo no segundo tempo. Para ser justo, no primeiro tempo teve até a oportunidade de matar o jogo, só que não dá para um time como o Flamengo fazer um bom primeiro tempo e no segundo tempo fazer um segundo tempo totalmente avesso, totalmente diferente. E assim, se o Flamengo perdesse o jogo, não seria nenhum absurdo, porque o Curitiba teve a oportunidade de fazer o terceiro antes do Flamengo fazer o terceiro com o Gerson, que assim, é um jogador fora de série, mas estava muito mal na partida, muito mal, mas jogador fora de série é isso, é igual a Arrascaeta, que faz uma partida muito mal, mas faz um gol de cabeça, mas não dá para o Flamengo achar que o Flamengo está no caminho certo. Eu não consigo mais entender as escolhas do Sampaoli em começar com o Felipe Luiz, novamente um gol nas costas do Felipe Luiz, com o lateral esquerdo fazendo um pênalti, o Curitiba abrindo o placar. Vene, mas o Ayrton Lucas não tá numa fase boa. Beleza, mas mesmo assim tá jogando melhor que o Felipe Luiz. Todas as oportunidades, todos os times adversários é sempre do lado esquerdo do Flamengo quando o Felipe Luiz está em campo. E outra, Fernanda Maia, eu vi muito torcedor crucificando o Fabrício Bruno por conta da falha dele no segundo gol do Curitiba. Eu não vou achar justo. Eu não acho justo. É um jogador que tem muito crédito, tá jogando muito bem, tá fazendo uma boa temporada e eu não vou vir aqui na frente das câmeras ficar criticando um zagueiro que deu mole ali porque a bola foi desviada. Então, de maneira geral, eu acho que assim, você vai me perguntar de quem é a culpa do Flamengo estar jogando mal? É do Sampaoli, porque não dá mais pra gente aceitar todo jogo uma escalação diferente. Eu não sou contra isso. Eu já falei isso aqui algumas vezes, a partir do momento que é treinado, e não é treinado dessa maneira. E não dá tempo. E não dá tempo, é muita exatamente. Competição, é muita coisa. E assim, nem os próprios jogadores, isso é até informação, nem os próprios jogadores gostam dessa metodologia de trabalho, que a todo momento muda. Tem alguns jogadores que são titulares e eles têm que ser mantidos no time titular. Pronto, Vitor Hugo é um jogador que está merecendo titularidade. O próprio Pulgar, hoje, não tem como você tirar esse jogador. Agora, na zaga, por exemplo, a todo momento ele muda. Daqui a pouco o Davi Luiz volta de uma lesão muscular, ele vai botar o Davi Luiz no lugar de alguém. Ou seja do Léo Pereira, seja do Fabrício Bruno. Tem duas coisas no futebol que eu não concordo muito. E alguns desses treinadores estrangeiros têm essa tendência. A primeira é a exigência de versatilidade. Nem todo jogador está pronto para mudar o seu local
o local em que se sente mais à vontade. E nem todo jogador também tá pronto de dizer, professor, eu não quero jogar ali. Então, às vezes, o cara joga, o cara não vai bem ali e a culpa acaba sendo do cara e ele não tava pronto. E outra coisa que eu não gosto também é cada jogo é uma escalação. Aqui no Brasil, isso pouco funciona. Não só porque a torcida não gosta muito, mas também porque os próprios jogadores não estão habituados com isso. Aí o Pedrosa outro dia falou, o seu time com o Luiz Castro fazia isso. Mas ele mudava peça por peça. Ele tirava o Gabriel Pires e colocava o Lucas Fernandes, ele tirava o Rafael, botava o de Plácido, ele poupava fisicamente. O que a gente vê o de São Paulo fazendo é cada hora é um tipo de jogo. Não, e tem um ponto aí também, Fernando, mas que algo que tá me incomodando bastante. Por exemplo, eu entendo a preferência dele por Gabigol, mas o Gabigol não tá num bom momento, tá jogando muito mal. Por que ele não tira o Gabigol e coloca o Pedro? Eu não sou contra ele, por exemplo, botar o Arrascaeta de falso 9, como a gente gosta de dizer. Sim. Isso aí, beleza, durante o jogo eu não sou contra. Só que ele vai e coloca o Pedro aos 37 do segundo tempo. Eu não consigo defender mais as escolhas do São Paulo. Eu não consigo ver um futuro promissor do Flamengo e não é nessa temporada. Eu já estou pensando na temporada seguinte, porque essa temporada do Flamengo é melancólica. Pode ganhar a Copa do Brasil? Até pode, na Bacia das Almas, porque a gente está falando de um Flamengo que nem chega como favorito para pegar o São Paulo. E se a gente for fazer uma análise dos dois elencos, cara, o Flamengo tem o favoritismo se a gente for fazer um raio-x. Agora, dentro de campo, esquece. Hoje eu apostaria no São Paulo, muito mais do que no Flamengo. Ô Pedrosa, essa falta de qual é o time do Flamengo, o torcedor sente isso. Por exemplo, se a gente lembrar em 2019, eu acho que aquele time campeão, ele só foi escalado daquela mesma forma 8 vezes. Porque o volta e meia precisa trocar, é um amarelo, é por suspensão, um machuca, o outro sente, o outro tem que ser poupado, isso acontece. Mas hoje o rubro-negro não consegue escalar o time do Flamengo. Não sabe qual é a zaga, não sabe qual é o meio de campo, não sabe qual é um ataque, não sabe. Mas o time do Flamengo teve tantas mudanças assim em relação à última escalação, porque a única mudança que eu consigo ver foi o Wesley. O Wesley e também teve o Vitor Hugo. Só que assim, no estilo de jogo também teve mudança. Isso, muda. Eu acho que a maior questão é essa. Não é o problema das peças e as mudanças das peças. É porque o Flamengo caiu de rendimento com o Sampaoli. Tem tido uma transição lenta, uma vulnerabilidade muito grande. Ontem teve erros individuais. O Fabrício Bruno, eu concordo plenamente com ele. Mas olha só, o erro do Felipe Luiz. Eu não consigo justificar a preferência dele pro Felipe Luiz. O único ponto que eu contesto mesmo a escalação do São Paulo é essa lateral esquerda. Eu adoro o Felipe Luiz. Com bola ele é um craque. Sem bola ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais pontas velozes em cima dele. E isso a gente tem visto é o que mais tem no futebol brasileiro. Desde a partida contra o Olímpia e também no jogo contra o Grêmio ele também foi mal. Em outras oportunidades ele foi mal. E a gente tá falando aqui que o reserva dele não é um jogador qualquer. O reserva dele chegou à seleção brasileira nessa temporada. Então o Ayrton Lucas deveria ter oportunidade porque, na minha visão, ofensivamente dá mais pro Flamengo nesse espeto de bola para apoiar o Bruno Henrique e também defensivamente porque a recomposição do Ayrton Lucas é animal, ele corre muito. Chegou a falar aqui do Ayrton ser o melhor lateral da temporada. Sim, sem dúvida. A gente tava falando sobre isso aqui nesse programa esse ano. E só pra ser justo, precisa de sequência. Eu acho que ele caiu de rendimento. Eu não acho que ele seja o mesmo Ayrton Lucas que ele foi no primeiro semestre, até mesmo recentemente aí, até chegar à seleção brasileira. Mas mesmo assim, eu não consigo ver o Ayrton Lucas sendo reserva para o Felipe Luiz. Quando ele coloca o Felipe Luiz em campo, eu já falei isso aqui, é uma estratégia para fazer o Felipe povoar o meio, porque o Felipe muitas vezes se posiciona como um volante. A questão é, eu acho que o Flamengo perde ofensivamente e defensivamente com essa escolha. Porque se você tem o Eric Pulgar e o Vitor Hugo em campo, você já consegue dar um suporte para esse lateral subir, deixando o Ayrton Lucas e o Wesley, que é como o Flamengo gosta de jogar. O problema para mim está na execução de ideias e não pelas peças que estão sendo trocadas. A execução de ideias do Flamengo, tirando a questão do Felipe Luiz, que eu concordo plenamente, é uma execução lenta e uma execução que, mais uma vez, ela fica dependente da questão individual dos atletas, porque o Flamengo ganhou o jogo ontem no chute do Gerson, que é mérito dele, mas que mais uma vez mostra a escassez de ideias desse time. Entra agora o Cícero Melo para ir falar deste problema do Maracanã. Problema que a ideia é ser solucionado, porque o problema todo era o gramado do Maracanã, todo mundo reclamando demais, difícil, a Conmebol já de olho e preocupada também com a final da Conmebol Libertadores, e aí o Maracanã decidiu que vai realmente ficar fechado por alguns dias para fazer essa reforma do gramado. Cícero Melo, como é que isso vai acontecer? Boa tarde, bem-vindo.
Obrigado, boa tarde a você, Marcelo, aos companheiros nos estúdios e ao Fã de Esportes. Isso já se previa que podia acontecer, né? O Maracanã vem sendo deteriorado, esse gramado, a cada jogo, principalmente quando tem chuva. O auge foi no jogo entre Vasco e Atlético, o último jogo no Maracanã com chuva, e danificou demais o gramado. Por isso o Complexo Maracanã divulgou hoje uma nota oficial, um comunicado, dizendo que o estádio sofrerá uma parada técnica para a recuperação do gramado, né? Como você já mostrou aí, 55 jogos até o momento, só nessa temporada, né? O Independência de Belo Horizonte, que é o segundo, só foram realizados 40 jogos, que já é muita coisa, né? A maioria dos estádios na Europa recebe aí uma carga de no máximo 30 jogos por temporada. Mais 2 jogos vão ser realizados antes dessa parada técnica. Nesta quinta-feira, Fluminense e Olímpia do Paraguai, primeiro jogo das quartas de final da Libertadores da América, e no sábado, Flamengo e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Aí o gramado fecha, né? No domingo, a partir do domingo já começa a reforma, e pelo menos 20 dias ele vai ficar parado sem nenhum jogo, do dia 27 de agosto até o dia 16 de setembro. Não vai acontecer nenhum jogo. O prazo final vai depender do sorteio que vai acontecer na próxima semana, daí das finais da Copa do Brasil, 17 e 24 de setembro, as 2 datas. Vamos depender de quem vai ser o mandante da final. Se o mandante da final for o Flamengo, então o Maracanã só vai reabrir no dia 24 de setembro, o dia da final da Copa do Brasil. Por exemplo, Flamengo e Fluminense, que utilizam o Maracanã, né, são os arrendatários, vão ter que retirar um jogo cada um nesse período que o Maracanã vai ficar fechado para a reforma. Por exemplo, Fluminense e Fortaleza, no dia 3 de setembro, o Fluminense já está negociando para ir para Volta Redonda, estádio Raulino de Oliveira. E o Flamengo tem um jogo contra o Atlético Paranaense, que é no dia 13 de setembro. Esse jogo estava marcado para o Maracanã, e o Flamengo tem aí 2 opções. Está negociando com o Corinthians para disputar esse jogo na Neoquímica Arena. Se não for possível, a negociação não prosseguir, pode ir para uma Mané Garrincha em Brasília. Lembrando que ainda tem aí, antes das finais da Copa do Brasil, o Fluminense, se classificar para as semifinais da Libertadores da América, vai ter um jogo lá, né, como mandante nas semifinais. Pode ser, se for o jogo de ida, na semana de 25 a 27 de setembro, se for o jogo de volta, na semana de 2 a 4 de outubro. A final da Libertadores da América, marcada para o Maracanã para o dia 4 de novembro, a gente sabe que a Conmebol pede que o estádio esteja liberado para ela fazer suas obras, fazer aí, colocar os seus patrocínios um mês antes, né? Então, realmente o Maracanã agora vai ter poucos jogos até a final da Copa do Brasil, um dos jogos. O Fluminense depende aí se vai se classificar, e a final da Libertadores da América. Já estava precisando, né? O Maracanã está sendo muito judiado, muitos jogos. A previsão inicial era de quase 80 jogos no Maracanã, com a dupla Fla-Flu, e às vezes o Vasco também joga no Maracanã. Marcela. Tá certo, Cícero. Obrigada. Então, daqui a pouquinho o Cícero Melo volta aqui para o nosso Sport Center, vai falar também sobre o Fluminense. Dona, então tá, vamos falar sobre esse gramado do Maracanã. É algo que é crônico já, porque todo ano é sempre isso, e troca gramado, e paralisa, e faz reforma do gramado, e sempre volta a acontecer. Hoje o CEO do Maracanã informou que não existe a possibilidade do gramado sintético ser colocado lá no Maracanã, que o custo é muito alto e que isso não existe, e que é tradição e tal, e que vai continuar esse gramado que a gente estava vendo aqui em um momento muito difícil. E para os times que mandam no Maracanã, fica ainda mais difícil. Para o Fluminense contra o Olímpia, por exemplo, é claro que o Fluminense está preocupado. É um time mais técnico do que o Olímpia e pode sofrer muito mais no seu estádio. Isso acontece também com o Flamengo, que é um time muito técnico. E aí, o que é que você acha? Não, eu acho que primeiro, esse gramado ele sabota, né, o Flamengo e o Fluminense. Sim. Que é a dupla que tem a concessão. Você tem um Flamengo que propõe jogo. Flamengo muito técnico, melhor elenco. Olha o gramado que é apresentado para esses jogadores. Complica, prejudica. O mesmo para o Fluminense e do Fernando Diniz. A situação do Maracanã é muito complexa, né? O primeiro ponto que a gente tem que comentar é falta de transparência do governo do estado do Rio de Janeiro, que está empurrando com a barriga a questão da licitação. Está assim desde 2019. Ninguém fala nada. Eu acho que a gestão desse gramado não é a ideal, está muito claro isso, né? A gente tem que parar com esse debate clubista.
Ah, o Vasco jogou lá e por isso o gramado está ruim. Óbvio que potencializou, porque choveu muito no domingo e você prejudicou ainda mais o estado do gramado. Potencializou. Mas o Vasco não é o causador de um gramado que já vem sendo criticado pela Conmebol há muito tempo. A Conmebol mandou um alerta antes do jogo entre Flamengo e Olímpia, né, para o Flamengo, falando sobre o gramado do Maracanã, que é muito prejudicado. A Conmebol encara o gramado do Maracanã como um dos piores do continente. Assim, 55 jogos, Marcela, estamos em agosto. Não tem como você administrar isso com um volume tão grande de partidas, né? Principalmente da dupla Fluminense. Não tem gramado que vai conseguir suportar isso. Vai ficar irregular, vai ficar prejudicado. Eu tenho uma visão que não é tão tradicional assim. Agora não é viável, mas eu acho que para o futuro seria interessante pensar assim no gramado sintético. Eu acho que com um gramado sintético você consegue manter um padrão de excelência, de qualidade, você pode ter a aprovação da FIFA e você também abre a possibilidade para o Maracanã ser utilizado para eventos. O Maracanã é um bem público, o Maracanã historicamente já recebeu shows, né, de diversos artistas do planeta. Eu acho que poderia ser mais bem utilizado. É isso que eu espero do Maracanã. A gestão falha na questão do gramado e tem a questão do governo do estado, que é uma questão que precisa de transparência. Essa licitação precisa acontecer. Donkey. É assim, a gente está falando de uma questão que é impossível você manter a qualidade do gramado com a quantidade de jogos. Sim. Se é tão irredutível, e eu não sou, assim como o Donan, na questão do gramado sintético, mas se Nem você eu. for tão É caro também, né? Também. E aí quem é que vai custear tudo isso? Mas assim, no momento em que você começa a ficar trocando o gramado da maneira como se troca no Maracanã, daqui a pouco tá quase a mesma coisa. Melhor ter o sintético. Pois é, ou senão você limita a quantidade de partidas. É isso E aí. aí Flamengo e Fluminense que busquem alternativas, jogar em outros campos, até em outras cidades, não sei. Mas assim, o que não dá pra continuar é dessa forma. Porque não dá pra você só ficar remediando, todo ano remediando. Vai lá e fecha o estádio por um tempo. Porque, como foi falado, como o Dona destacou, você prejudica os dois times que jogam. É triste você pensar que um dos templos mais icônicos do futebol tem um gramado tão ruim. E também no aspecto da integridade física do jogador. Porque você colocando o jogador numa situação dessa, ele tá arriscado a sofrer com um tipo de lesão. Então, pra mim, a questão é, se for sintético, se for outra medida, não importa. O que não dá é pra você chegar em agosto e ter a quantidade de jogos que se tem no Maracanã. Tem uma outra questão que precisa ser respondida também, é para os torcedores que compraram o ano inteiro Também. de ingressos para o Maracanã. Então você compra aquele carnê que tem todos os jogos lá do Flamengo no Maracanã e é claro que agora alguns jogos não vão acontecer. E aí, como é que vai fazer em relação a esses torcedores, né? Eles ficam sem ir para o estádio, ficam sem ter esse ingresso, é algo que também o Maracanã vai precisar responder. Vamos seguir.